Olá pessoal do 8º ano, espero que estejam todos bem, né? A gente vai continuar o nosso assunto sobre Revolução Industrial, mas como já se passaram aí algumas semanas desde a aula 2, eu peço para que vocês deem uma olhada no vídeo 1 e no vídeo 2 sobre Revolução Industrial para a gente retomar o tema. Então, na primeira aula eu falei sobre o pioneirismo inglês, porque a Inglaterra foi o primeiro país a ter indústria. A segunda, a gente viu a evolução na forma de produção, desde o artesanato até a maquinofatura. E nessa aula 3 a gente vai falar sobre trabalho, as condições de trabalho e as mudanças que ocorreram aí na relação dos trabalhadores ao longo da Revolução Industrial, né? Então o trabalho vai ter algumas mudanças, né, principais durante a Revolução Industrial. A primeira dessas mudanças vai ser a concentração dos trabalhadores. Os trabalhadores que trabalhavam separados, né, cada artesão em sua casa, agora estão todos confinados num mesmo espaço, que é a fábrica, né? Então a concentração dos trabalhadores. A segunda grande mudança, a divisão do trabalho. Então agora eu crio, e cada vez mais no nosso mundo, os especialistas, né? Pense em alguma profissão específica. Professor. Antes eu tinha o professor. Agora eu tenho o professor de matemática, o professor de português, o professor de história, de educação física. O médico. Era um médico para tudo. Agora eu tenho os especialistas, né? Dependendo do problema que eu tenho o ortopedista, o cardiologista, etc. E na indústria a mesma coisa. Eu vou ter o especialista. Ninguém mais sabe fazer roupa. A pessoa corta, a pessoa fia, a pessoa pinta. Então cada um sabe a sua tarefa. Para vocês terem ideia, para fazer um alfinete, então nada mais simples do que um alfinete, né? Pense num alfinete, existem 17 etapas para fazer um alfinete. Então, 17 especialistas para fazer um alfinete. Imagine um automóvel, quantas especialidades eu tenho, né? Quanta divisão de tarefa. O terceiro, o fim da autonomia do artesão. Óbvio, agora ele trabalha na fábrica segundo as leis da fábrica, o horário, a forma de produção, etc. E o quarto, o surgimento do patrão, do chefe, que agora manda nos seus funcionários. Então essas são as 4 principais mudanças aí na industrialização, na primeira revolução industrial. Então eu vou ter aí a mecanização da produção, né? Agora quem faz as coisas são as máquinas. Então o artesão, que era um produtor, né, ele produzia o produto, agora ele é um operador de máquina. O papel principal deixa de ser do ser humano e passa a ser da máquina. É o homem alimentando a máquina. A máquina é o ator principal aí da Revolução Industrial, que vai causar o empobrecimento do artesão, mas o aumento gigantesco da produção, né? Outra mudança importante da Revolução Industrial vai ser no aspecto social. Então a sociedade vai mudar. Por quê? Porque a relação agora é extremamente impessoal. O que é isso? O artesão, ele conhecia um a um seus clientes. Ele fazia a roupa para a dona Maria. Ele fazia a cadeira para o seu João. Agora não. Agora ele não conhece para quem ele está fazendo o produto. Então é a impessoalidade. Então o mundo produtivo passou a ser impessoal. E a outra mudança, e essa é a mais marcante, é a noção de tempo. O tempo passou a ser um fator decisivo na vida das pessoas. O tempo que antes era comandado pela natureza, né? Está muito frio, eu não trabalho. Está chovendo muito, eu não tenho como ir atrás da madeira para pegar matéria-prima. Então quem comandava o tempo era a natureza e o corpo. Eu cansei, não tem mais como eu produzir, eu tenho que descansar. Agora não, agora é o tempo da máquina. A máquina não cansa, a máquina não sente frio. Então quem determina a produção é a máquina. E para medir essa produção, esse tempo da máquina, a importância do relógio. O relógio que já existia antes da Revolução Industrial, mas agora ele vai determinar todos os aspectos da nossa vida. Então eu tenho a hora de eu acordar,
eu tenho a hora de chegar no serviço, eu tenho tempo para realizar minha tarefa, eu tenho a hora do almoço, eu tenho a hora de ir embora. Então é o relógio que vai comandar a vida humana, né? E aí a gente vai ter expressões famosíssimas levadas a isso, como tempo útil, né? O que é o tempo útil? É o tempo em que eu estou produzindo. E o tempo inútil é o tempo em que eu não produzo, que eu estou fora do trabalho. E a mais famosa, tempo é dinheiro, né? Então, ela é autoexplicativa, eu tenho que racionalizar meu tempo para ganhar dinheiro. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu tenho, mais produtos eu vou adquirir. Então essas são algumas mudanças que a Revolução Industrial vai trazer para a nossa sociedade. E agora a gente vai entrar no trabalho propriamente dito. Como era o trabalho na Revolução Industrial? Então, primeira coisa, não existiam leis trabalhistas. Ou seja, leis que garantem direitos e deveres para o trabalhador e para o empresário, para o patrão. Então não existia. Então as relações eram feitas ali num acordo, em cada empresa tinha o seu, que obviamente, como eu tenho um poder muito maior do patrão do que do empregado, essa relação não era igual, né? Era uma relação desigual. Então se trabalhava muito, de 12 a 15 horas por dia. Então pense, seu dia tem 24 horas, você trabalha 15, significa que sobraram 9 horas no seu dia. Se você dormir de acordo com a OMS 8 horas por dia, sobrou 1 hora de tempo livre para você comer e fazer, tomar banho, se divertir. Então, lógico que você não vai dormir 8, você vai dormir 6, 5, para poder ter algum tempo para você se você trabalha 15 horas. O salário era extremamente baixo, o que é, ao contrário do que se imagina, muito ruim para a economia, né? Se eu ganho pouco, eu não consumo. Então, se eu não consumo, a indústria está deixando de vender para mim. Mas eles não tinham essa ideia ainda. Então, quanto menor o salário, melhor. Então, o salário era baixíssimo. Existiam muitos acidentes de trabalho. Primeiro, porque não tinha ninguém ali responsável por evitar acidentes. Hoje em dia as empresas têm, né? Então, a pessoa se acidentava, não podia trabalhar e não recebia nada por isso. Então eu perdi uma mão, eu não sou mais útil, eu vou ser um mendigo. E além disso, condições insalubres de trabalho. Mal ventilado, gerando problemas respiratórios, muita poeira, né? Mal iluminado, criando problemas de visão. E esse trabalhador tinha uma vida útil muito curta, por causa das doenças, das situações insalubres. As mulheres e crianças também trabalhavam, né? Então eu vou ter a inserção da mulher no mercado de trabalho por um motivo simples. A sociedade machista da época acreditava que a função de sustentar a família era do homem. O homem provedor. Ele precisa ganhar bem. Bem, naquele do salário já horrível, mas comparado à mulher ele ganhava bem. E a mulher apenas complementava a renda do homem. Então ela podia ganhar bem menos. Se ela ganha menos, eu, dono de empresa, machista, que acredito que o homem é superior à mulher, mas eu prefiro pagar menos e eu percebo que a mulher produz igual ao homem. Então eu vou contratar a mulher porque ela ganha menos. Então as mulheres, em alguns lugares, vão ser maioria na indústria por receber menos. E as crianças também vão trabalhar. Então com 7 anos já se entrava para trabalhar na indústria, principalmente limpando máquina, porque as máquinas são delicadas e a mão da criança é menor, então ela consegue limpar as máquinas onde um adulto não alcança. Então as crianças vão ser contratadas a partir dos 7 anos, abandonando escola e qualquer chance de ser alguém mais importante economicamente na vida, já que com 7 anos elas começam a trabalhar aí 10, 12 horas por dia, acabando com a sua infância e com a sua saúde logo cedo. Então as condições de trabalho eram as piores possíveis, né? E onde eles moravam? Em geral, próximo da indústria, com casas feitas pelo próprio dono da indústria e alugada para os trabalhadores. Então eu já deixo uma parte importante do salário daquele cara, já volta para mim através do aluguel. Essas casas eram minúsculas, pequenininhas, não tinham banheiro, então para você usar o banheiro você tinha que ir até a rua, onde ficavam os banheiros fora das casas, banheiros coletivos,
não tinha água, então para você pegar água você tinha que ir até uma fonte que ficava na praça ali no meio da cidade. Então muitas doenças se espalhavam pela sujeira, pela falta d'água de saneamento básico aí nessas moradias. Mas eu me sujeito porque se eu trabalho 15 horas por dia, eu tenho que morar do lado do meu trabalho ou eu não tenho como viver. Então os bairros operários. E isso vai gerar inúmeras revoltas nos trabalhadores, né? Os trabalhadores não vão aceitar, vão querer melhoria das suas condições. E aí nós vamos ter 3 movimentos principais dos trabalhadores. O primeiro é o movimento ludista. O que é o ludismo? São os quebradores de máquinas. Então, quem é o culpado pela minha vida ruim? É a máquina. Como eu resolvo? Quebrando a máquina. Então, eles invadem essas fábricas durante as noites e quebram as máquinas que eles acreditam ser um papel importante aí nessa péssima vida que eu tenho. Eu quero voltar ao artesanato quando eu vivia melhor. Esse movimento vai ser reprimido, porque a Inglaterra, por exemplo, vai criar leis de proteção à máquina. Então, observem, a máquina obtém direitos antes dos trabalhadores. O trabalhador não tem direito nenhum, a máquina já tem, né? Então, o movimento ludista, que não vai atingir nenhum objetivo, vai ser substituído pelo movimento cartista, que é o quê? Lembrar os deputados ingleses que, sim, os patrões têm dinheiro, financiam você, mas quem é o grosso que vota somos nós, trabalhadores. Ou você cria leis para nos beneficiar, ou não votamos mais em você, votamos em quem vai criar algumas leis. E isso, lógico, que vai dar certo. Os deputados, dependentes do voto desses trabalhadores, vão começar a criar leis trabalhistas que vão melhorar as condições dos trabalhadores. E ao contrário do que a Inglaterra imaginava, essas leis vão beneficiar a economia em si. Lembrando lá, retomando, se eu ganho bem, eu consumo. Eu vou comprar a mercadoria que eu estou fabricando e acaba o dinheiro voltando para o dono da indústria, né? Então eu aumento o meu mercado consumidor pelas leis obtidas aí no movimento cartista. E o último, o sindicalismo, que é o mais presente nos dias de hoje, que é a organização do trabalhador pelos trade unions ingleses, pelo sindicato, né? Então eu escolho uma pessoa que vai me representar. Então não é o Fernando que está criticando a indústria, aquela empresa. São todos os trabalhadores dela. Não tem como o patrão demitir 5.000 funcionários da empresa, né? Então é o sindicato que vai falar pelas pessoas. E esse sindicato vai ter enorme importância na Inglaterra e vai criar todas as leis trabalhistas de proteção aos trabalhadores. Então, trabalhar 8 horas, ter um salário mínimo, ter férias remuneradas, ter indenização em caso de acidente, obrigar que a indústria tenha um ambiente salubre, etc. Então, assim a gente termina a nossa aula 3 das condições de trabalho. Se tiver alguma dúvida, vocês mandem aí no Classroom, que eu irei responder. Espero que tenham entendido e gostado aí da Revolução Industrial, tá bom? Um abraço!